Olá, boa noite. Que bom falar com você que está nos assistindo através do Facebook da Igreja Adventista Central de Londrina. Gostaria de desejar a todos vocês uma boa noite e principalmente gostaria que nesses momentos possamos dividir um pouco mais a respeito da Palavra de Deus, aprendemos um pouco mais a respeito de seu amor por nós. Antes de iniciarmos, feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos porque temos a possibilidade, mesmo diante de todas as dificuldades, de estudarmos a Tua Palavra, de aprendermos mais a respeito do Seu amor e principalmente aprendermos como podemos chegar mais perto de Ti. Que o Senhor esteja com cada um de nós, esteja com as pessoas que estão em seus lares, que estão neste momento assistindo essa mensagem, que os Teus santos anjos também possam estar os protegendo e que o Senhor possa estar guiando e também protegendo e abençoando a cada um. É isso que eu peço e agradeço, em nome de seu santo Filho Jesus Cristo. Amém. Pois bem, amigos, hoje no mundo empresarial, uma palavra talvez seja primordial, que seja estratégia. Estratégia para passar por cima de certas dificuldades, para poder enfrentar determinadas situações. Mas a estratégia que eu queria falar com você hoje aqui é uma estratégia um pouco diferente. A estratégia que nós vemos hoje no nosso mundo, a estratégia, seja ela empresarial, seja ela militar, ela difere um pouco da estratégia que nós vamos falar hoje. A estratégia ela é importante, porque ela acaba sendo o planejamento, acaba sendo a maneira como vai ser conduzida uma determinada ação. Talvez uma das maiores estratégias que foram empregadas no sentido militar seja do general cartaginês Aníbal na Batalha de Canas. Só para um exemplo, ele tinha um exército com um número muito inferior ao exército romano, mas soube usar, através da sua estratégia, o seu exército, as suas armas, né, a sua infantaria, a sua cavalaria, para vencer a batalha contra os romanos, que tinham um exército muito maior, muito mais forte. Veja que essa questão de estratégia, ela é importante na nossa vida, principalmente também no sentido espiritual. Por que eu estou falando isso para você hoje? Porque a pergunta que eu quero deixar, a primeira pergunta para você, é a seguinte: você sabe lidar com as estratégias que o inimigo usa contra cada um de nós? Você sabe lidar com as estratégias do inimigo? Como que o inimigo tem agido desde o início? Como ele tem agido hoje? Como o Satanás tem agido na vida das pessoas? Como ele tem tentado afastar as pessoas de Cristo? Você já parou para pensar quais são as estratégias que de repente podem estar sendo usadas, inclusive na sua vida, podem estar sendo usadas, inclusive no seu dia a dia, para que você seja afastado de Deus? Entenda que a estratégia ela é justamente algo que é um planejamento. E Satanás sempre teve um planejamento, que é afastar você de Deus. Ele não quer que você fique com Deus. E alguns pilotos, né, de combate, principalmente aqueles que ainda do período de Primeira e Segunda Guerra, onde os combates eram mais próximos, eles diziam o seguinte, os grandes ases, que eles sempre buscavam aqueles pilotos que estavam desgarrados de um determinado grupo. Ou seja, eles não mergulhavam, sabe, no miolo, no bolo onde estavam os aviões. Eles sempre buscavam aqueles que estavam mais afastados. E nós temos alguns exemplos, inclusive na própria Bíblia, em que pessoas também foram vitimadas, foram usadas através das estratégias do inimigo, justamente nesse sentido. Eu peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Aqueles que têm a Bíblia, que tem o título do capítulo, né, diz o seguinte: a queda do homem. E aqui diz o seguinte: mas a serpente, a mais sagaz, né, de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, né, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e,
como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos parar por enquanto aqui. Veja que Satanás ele se utilizou de uma estratégia de chegar a Eva quando ela estava distante de Adão. Se nós formos analisar justamente essa questão, veja que se de repente Adão estivesse ao lado de Eva, seria mais difícil. E é justamente nesse momento, é quando nós estamos mais afastados, seja da igreja, seja de Deus, mas principalmente quando estamos afastados da comunhão diária, da comunhão com Deus, nós passamos por essa mesma situação. Somos uma presa fácil. Veja que Satanás ele usou da mentira, ele usou de uma série de recursos na sua estratégia para chegar até Eva, mas o principal era, será que se ela estivesse ao lado de Adão, será que seria tão fácil assim? Será que teria conseguido o seu intento? Será que ele conseguiria botar em prática o seu plano? E continuando, diz o seguinte, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja que as consequências, nesse caso aqui, praticamente já começaram imediatamente. Eles tomaram noções da situação que estavam, tomaram noções de tudo que estava acontecendo ali naquele momento, e nesse momento tentam então o quê? Fugir da presença de Deus. Se nós continuarmos, diz o seguinte, quando ouviram a voz, versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Veja, nesse momento, o plano de Satanás deu certo. Ele conseguiu afastar o homem e a mulher, Adão e Eva. Ele conseguiu dar início ao afastamento físico da humanidade do seu Criador. Entenda que a Bíblia traz vários outros exemplos a respeito também de como, muitas vezes, a estratégia do inimigo acaba sendo utilizada. Se nós formos ver o livro de Gênesis, a partir no seu capítulo 27, ele diz o seguinte, Jacó, vai contar a história de Jacó, que vai até seu pai e usa da mentira. Jacó, ele cede à estratégia do inimigo para usar a mentira. Veja que Satanás usou a mentira no Jardim do Éden, e agora uma pessoa, um ser humano, alguém que foi influenciado pelo inimigo, comete esse pecado e faz o quê? Engana seu pai. A partir do 27, Gênesis 27, a partir do versículo 18, diz o seguinte, Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, e ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? E respondeu Jacó, eu sou Esaú. Veja que Jacó, ele mente, mas existia um plano por trás disso. E qual era o plano? Era que Jacó, ao tomar o posto de seu irmão, agora então seria um mentiroso, seria um ladrão, tomando as bênçãos do irmão, e Jacó então acaba sendo usado. Veja que muitas vezes, pela ganância, muitas vezes nós somos tomados, e Satanás sabe usar muito bem isso para nos afastar de Deus. Ele usa muitas vezes da nossa ganância, usa dos nossos sonhos, usa dos nossos desejos. Veja que nesse caso, o próprio Jacó, ele tinha a intenção do quê? Ele se achava digno de receber as bênçãos que pertenciam ao seu irmão. E no seu olhar, ele achava até isso justo. Veja como a estratégia do inimigo, muitas vezes, transparece algumas coisas para nós, no sentido de que as coisas que estão erradas, mas no sentido que você acha que é justo você cometer isso. Ah, não, é justo que eu faça isso, mesmo que seja errado. Veja que nós não podemos cair, e essa é uma estratégia que Satanás usa desde aquele momento e usa hoje ainda em dia também. Ele usa nesses momentos em que muitas vezes estamos dependendo de um emprego, dependendo de um auxílio, dependendo de uma ajuda, e então ele acaba criando situações em que você pode cair. E tudo isso acaba fazendo o quê? Acaba nos levando para longe de Deus. Se continuarmos aqui, temos ainda um outro exemplo, que é justamente com relação à estratégia, e você pode pensar o seguinte, mas essas pessoas, Eva foi enganada, era ingênua, vamos colocar assim, Jacó era ambicioso, mas eu não tenho esse problema, porque eu sou uma pessoa que já convivo com Deus, eu estou ao lado de Deus, eu tenho comunhão diária com Deus. Eu peço para que você tome cuidado com esse pensamento.
Esse é um pensamento que pode ser extremamente perigoso, porque eu peço para que você agora abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11, e a partir do versículo 1. O título do capítulo, 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, e o título diz: Davi comete adultério com Batseba. E diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Veja só, Davi era uma pessoa diferente. Se nós formos lembrar a história toda de Davi, eu digo que Davi ele teve momentos em que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele enfrenta o gigante, ele diz o quê? Olha, não me importa se ele é um gigante, não me importa a adversidade, eu confio no meu Deus. Eu sei que eu posso vencê-lo, porque ele está zombando de meu Deus. Veja que a gente conhece a história, Davi derruba Golias. Quando Saul está dentro da caverna e Davi tem a possibilidade de matá-lo, segundo aos olhos humanos, ele estava sendo perseguido pelo próprio Saul. Alguns diriam, não, está certo, ele deveria ter matado Saul porque Saul estava o perseguindo. Veja que Davi age de maneira diferente do pensamento humano. Ele age com compaixão, ele age com amor, assim como Deus age com todos nós. Mas nesse momento, olha só o que acontece. E diz o seguinte, versículo 2: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era muito formosa. E Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filho de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram, e ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Veja que mesmo aquele que em um determinado momento da sua vida estava ao lado de Deus, derrubando gigantes, estava ao lado de Deus mostrando compaixão ao seu inimigo, mostrando que o caráter de Deus é um caráter de compaixão, não é um caráter de vingança. Nesse momento ele cai. Ele acaba sendo atraído por uma estratégia que hoje muitos de nós conhecemos bem. Infelizmente, muitos de nós somos levados a cair por uma atração sexual, por uma atração por uma outra pessoa. Muitas vezes, Satanás usa isso na vida das pessoas justamente para afastá-las ainda mais de Deus. Veja que a história de Davi ela é uma até este momento. Nós que conhecemos a história de Davi sabemos que após esse momento, a história de Davi muda. Ela tem consequências. Porque o pecado nos traz consequências. Nós sabemos que Davi se arrependeu do seu pecado. Sabemos que era um homem que tinha o coração mesmo segundo o coração de Deus. Ele queria estar próximo a Deus, era temente a Deus. Mas veja que o inimigo conseguiu achar uma brecha. Conseguiu achar um momento ali que ele poderia, usar da sua influência para justamente criar esse problema com Davi. Criar um problema em que Davi agora seria o quê? Seria colocado, o seu caráter seria colocado em xeque, justamente por um ato que ele cometeu. Mas veja, por que Davi fez isso? Davi se sentia confortável. E muitas vezes, quando nós nos sentimos confortáveis, veja que ele estava o quê? O povo de Israel vencia as batalhas, estava sitiando os seus inimigos. E nesse momento ele acha que eu estou confortável na minha vida como rei, e a vida espiritual então também acabou sendo enfraquecida por isso. Nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes a nossa confiança pode ser o nosso calcanhar de Aquiles. Pode ser aquele momento em que você vai ser atingido por algo por causa da nossa confiança, achando que somos muita coisa, mas na verdade não somos. Nós somos todos pecadores, somos pessoas falhas, pessoas que podem errar. Veja que aqui eu coloquei com relação à questão de Davi, mas eu quero que você abra agora a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 20, na verdade é o final do 19, e aqui diz o seguinte, é o capítulo 5, que fala a respeito da cura de Naamã, o general sírio. E aqui diz o seguinte: Geazi é atacado pela lepra.
o que aconteceu com Geazi? Nós vamos lembrar da história, Naamã se banhou no Jordão, se curou, e ele ofereceu vários e vários presentes para Eliseu. Mas Eliseu disse, olha, não, eu não quero nada disso. Até porque Eliseu era um homem de Deus, e ele não fez aquilo pensando em ter nenhum benefício. Aí nós temos mais uma forma de mostrar o que é o caráter de Deus. Da mesma maneira que havia a confiança de Davi em Deus, nós temos agora aqui o caráter de Deus de Eliseu dizendo, olha, não existe riqueza terrena que possa comprar a sua salvação. Não existe riqueza terrena que possa fazer valer aquilo que Deus faz por você. O que Deus faz e fez por você através do sacrifício de Cristo é muito mais valioso que qualquer ouro, prata ou vestes. E aqui a história diz o seguinte, né? E diz assim, a partir do versículo 21, diz o seguinte, então foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Versículo 22, e diz o seguinte, e ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Nós sabemos que Geazi, ele agiu por conta própria, ele agiu por sua ganância. Veja que Geazi achou que não havia nenhum mal em receber os presentes do general sírio. E quando ele vai à presença de Eliseu, e Eliseu pergunta a ele, vamos continuar aqui, e diz o seguinte, né, versículo 25, né, diz assim, ele, porém, entrou e pôs-se diante do seu senhor, e perguntou-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? E respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Veja que, além da questão da sua cobiça, de ter, sido usado numa estratégia do inimigo em que ele achava certo fazer aquilo, receber os presentes de Naamã que Eliseu havia recusado, ele chega diante de um profeta, um homem de Deus, e mente. Novamente usando a mentira. Uma das estratégias do inimigo. E diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte, não foi a parte alguma. Porém, né? Ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Veja que aqui nós temos um exemplo do quê? O exemplo da cobiça. O exemplo que muitas vezes nós somos também levados, né? A estratégia do inimigo é usar a nossa cobiça, ver as riquezas desse mundo e colocá-las em primeiro plano, deixando de lado o verdadeiro plano de Deus para a nossa vida. Continuando, aí nós temos ainda com relação à questão da cobiça, mas agora aqui nós temos uma maneira de cobiça diferente. Nós sabemos que Cristo, quando andou por esse mundo, ele fez milagres e milagres, fez ações que mudaram a vida das pessoas, mudaram a vida de pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam passando por problemas, por dificuldades, mas pessoas que andavam até mesmo ao lado de Cristo não compreendiam a sua verdadeira missão. Não compreenderam que o reino de Cristo não era neste mundo, não compreenderam que a sua missão era salvar o homem, salvar a humanidade do pecado e não salvar um povo de um domínio de outros homens, no caso dos judeus, que eram dominados pelos romanos. E o livro de Mateus, no seu capítulo 26, a partir do versículo 20, conta bem como alguém que estava ao lado de Cristo, que presenciou praticamente todos os milagres que o Senhor fez, alguém que conhecia e olhava nos olhos de Cristo todo dia, pode se deixar levar por uma estratégia do inimigo. E diz assim o seguinte, capítulo 26, a partir do versículo 20, diz assim, o traidor é indicado. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo, um dentre vós me trairá.
E continua dizendo: e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor fora não haver nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? E respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entenda que Judas, ele esteve ao lado de Cristo, sentava à mesma mesa, dividia o mesmo pão, estavam tocando o mesmo pão, o mesmo prato. Mas por que Judas então permitiu que o inimigo, permitiu que Satanás entrasse em sua vida e o traísse? E traísse a Cristo, na verdade. Por que permitiu que Judas traísse a Jesus? É justamente essa questão de nós colocarmos as nossas prioridades à frente daquilo que é realmente importante, do que é realmente necessário e o que realmente importa. Judas se achou no direito de intervir para que pudesse forçar uma atitude de Cristo, ou então, né, foi coagido dentro do seu íntimo ali, foi levado a acreditar que ele estava tomando a atitude certa. Ele conhecia o poder de Cristo, ele viu Cristo fazer milagres impressionantes, viu Cristo curar leprosos, curar coxos, cegos, viu Cristo ressuscitar pessoas. Judas tinha conhecimento do poder de Cristo, mas então por que mesmo assim ele traiu? Porque justamente ele não entendia os planos de Deus, não entendia os planos de Cristo, não entendia os planos que o próprio Cristo tinha para a sua vida. E ao tomar essa decisão, tomar essa atitude, ele acaba deixando que o inimigo haja como um estrategista em sua vida e acabe levando o mesmo a cometer o pecado que foi da traição. E nós sabemos o final de Judas, sabemos que não foi um final bom. Diferente de Davi, diferente de outros personagens, outras pessoas que temos na Bíblia que, mesmo quando caíram, se levantaram, novamente tomaram os caminhos de Cristo, tomaram os caminhos do Senhor. Nós vemos aqui que Judas foi um traidor e que foi totalmente tomado pela estratégia do inimigo para ser levado a cometer tudo aquilo que ele cometeu. A mensagem que eu quero deixar para você, o mais importante, é que você saiba que a nossa arrogância, muitas vezes, o nosso pensamento de que, por estarmos dentro de uma igreja, o nosso pensamento de que, porque eu sigo uma determinada doutrina, ou simplesmente porque eu me considero cristão, ou faço boas obras, elas podem ser, muitas vezes, essas atitudes, uma brecha para que você possa ser, de repente, levado a se afastar de Deus, levado a cometer algum pecado, levado a, principalmente, muitas vezes, se afastar do seu relacionamento com Deus e muitas vezes machucando outras pessoas, porque você se acha superior. A mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje aqui, para que a gente possa finalizar, é justamente aquela que está no livro de 1 Pedro, no seu capítulo 5, e diz assim o versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Entenda que nós vivemos os últimos momentos da história da humanidade. E Cristo, diferente de Satanás, ele não cria nenhum estratagema, nenhuma estratégia milaborante, ele não usa da mentira, ele não usa da cobiça, ele não usa da atração sexual, ele não usa de nada disso. Cristo, ele usa apenas do seu amor. Veja que Cristo, ao morrer por todos nós, ele nos dá o maior presente que poderíamos ter. O presente da possibilidade de um dia novamente estarmos juntos com Ele. A possibilidade de um dia
olharmos para Cristo face a face. Eu queria que hoje cada um de nós refletisse, que cada um de nós, pensasse como anda a nossa vida. Será que hoje alguma coisa nesse mundo tem sido algo que tem permitido enfraquecer a minha fé, enfraquecer a minha atitude perante as pessoas, enfraquecer o meu relacionamento com Deus, principalmente? Porque são nessas brechas que o inimigo vai procurar uma porta para entrar na sua vida, para colocar alguma estratégia que ele conhece bem. Uma coisa que eu aprendi é que, se existe estratégia, Satanás é o maior estrategista. Ele consegue, porque ele conhece cada ponto fraco nosso, ele consegue entrar nas nossas vidas se nós deixarmos. Então, a mensagem que eu deixo para você é que cada um de nós possa refletir, possa ser sóbrio, mas principalmente possa entender que quando estamos próximos de Deus, não estamos afastados, não estamos sozinhos como Eva estava. Quando nós reconhecemos a nossa inferioridade, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de sermos salvos sozinhos, que nós dependemos da graça, que nós dependemos do amor de Deus, que somos dependentes dele, aí então nós nos fortalecemos e evitamos sermos atacados. Que cada um aqui possa refletir a respeito disso. E nesse momento, peço que você feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos pelo teu amor, pelo teu carinho, mas principalmente somos gratos porque o Senhor sempre, sempre está ao nosso lado, sempre buscando, através da verdade, através da manifestação do seu amor, nos permitir um dia que possamos nos encontrar novamente, que possamos novamente estar diante da tua presença. Que o Senhor abençoe a cada um, que cada um aqui possa sempre se fortalecer mais em ti, que cada um aqui possa fugir das estratégias do inimigo e que cada um aqui possa compreender a real importância de buscar a tua presença. É isso que eu peço e agradeço em nome do seu Santo Filho Jesus Cristo. Amém.